Bom, então vamos lá. A gente vai falar na página 51 para começar, e eu vou passar aqui um relato do que eu fiz hoje. Desde 2018, quando eu me formei instrutor, que os alunos me perguntam: como é que é a prova? As questões, eu já passei o link para você, estar lá no grupo, né? Você pode fazer, as questões são aquelas. Mas no Detran, como é que eu chego? Como é que eu sento? Como é que é o computador? É igual? Bom, e eu trabalhava no Fonseca, na Alameda, e o Detran na Desembargador. Não era uma coisa rápida de ir. Eu trabalhava em Niterói, e aí quando eu pegava mais tarde, eu tinha que me deslocar para passar no Detran, tomar uma negativa. Não vou não. Aí foi passando. Então nesses 5 anos eu nunca consegui fazer isso. Porque o aluno ia fazer a prova e dizia: não, o teclado é marcado, o teclado é assim. E eu pegava essas informações e repassava. Guto, você não fez essa prova? Pô, em 2004, não sei nem se era o mesmo molde, não lembro nem como é que era. Porque a minha carteira era uma carteira sem foto, chamada PGU. Quando houve a transição da com foto, tinha que fazer a prova de direção defensiva, legislação e tudo mais. Bom, eu fui lá e fiz, passei, estou aqui. Bom, hoje eu fui no Detran, o sistema caiu, eu cheguei aqui 11 horas, eu só ia ter aula 2 horas da tarde. Não tinha agendamento online e agendamento presencial, porque o sistema caiu. Bom, fui ao Detran. Entrei na área de exame de prova, pedi autorização, me liberaram, fui muito bem atendido e tirei foto do computador, das teclas, aprendi algumas coisas. Bom, vamos lá. Eles botaram um adesivo numérico alfanumérico, mas com a letra, colaram para reforçar a letra A, B, C e D. Então ele tem uma tecla de papel colada em cima das letras A, B, C e D para favorecer você a saber o que é A, B, C e D, para não ficar procurando num teclado desgastado, que é o que usa mais. Tem uma tecla para início, que é a tecla S. Tem a tecla S que é de sim, né? E tem uma tecla para início. Eu devo fazer uma composição disso depois e compartilhar. Foi aqui no shopping? Do lado da tecla E tem a tecla F de final, do lado da tecla D tem a tecla F de final. Eu teclo S e depois iniciar. O S é de sim. Bom, A, D, B e D, ok, né? B, C e D, ok. A, B, C e D é a letra normal. E a tecla de setinha para a direita e para a esquerda é onde eu passo as questões. Eu marco e passo, marco e passo. Beleza. Tem o F1, se eu teclar F1, vai aparecer na tela uma sequência de orientações se eu precisar. Porém, essa sequência também está colada no guichê do computador. Tem lá um formulário mostrando, tem que esperar a imagem se você olhar, está lá o computador, o teclado marcado, e aqui do lado esquerdo de vocês aí está o formulário que eu falei, está ali preso ali. Mas se você der F1 no teclado, ele vai não tem mouse, tá? Tem aluno que pergunta pelo mouse, é outra informação.
informação. Tá aqui, ó. Vai acomodar, a gente vai ver. A primeira é A da linha de baixo, tá? Aqui tem 4 seguidas. A primeira é a letra A, a segunda é a letra S de sim, D do lado F de final. Deixa eu ver se eu consigo. Porque deu um intervalo aqui do tempo da tela. Leva um tempo para acomodar. Bom, e aí você vai passando com a setinha direita e esquerda, acho que isso aqui vai dar para ver, ó. Sim. Seta direita e esquerda, você passa as questões. Se você tiver que voltar numa questão para corrigir, também pode por aí. Aí você refaz a marcação, ou se deixou em branco, marca. A tecla final se você... agora ficou melhor. Do lado da D tem a tecla F. Aí vira a tecla final, tá vendo? Ó? Clicou ali, você corrigiu a 1, dali mesmo você pode botar final que a prova termina. Né? Ou, ele pediu para tomar cuidado o seguinte, quanto mais você corrige, você pode ter erro. Exatamente, ela tá lá assim, ó, A, S de sim, D de letra D, B e C. A B tá embaixo, né? Aqui. Letra B. E aí, o C. É só a sequência do teclado, ele dá uma reforçada na imagem. Bom, um local comum, como eu falei, né? Um computador, vou ver se ela roda aqui, ó. Computador comum, não tem mouse, você vai mexer nas teclas só, pronto, acabou. Do lado esquerdo, onde tem a bolinha preta que é a minha câmera, é o formulário de ajuda, mas você pode dar F1 que ele aparece, tá tudo certo. Bom, fica um fiscal na sala, mas... E aí, ele falou, chegar mais cedo. A nossa instrução, que eu instruo para você, 1 hora antes. Né? Aí, eu já falei aqui na sala, dependendo da situação, não vai ter jeito, você vai ter que pagar o preço de ver. O RENASCE é obrigatório nas 2 provas, tanto na prova teórica como na prova prática. Esse formulário que você acabou de fazer no Detran, que tem lá escrito apto, se tem restrição visual ou não, que tem no verso o endereço da clínica, é o RENASCE. Tem que levar. Exatamente. Porém, você pode ter uma segunda via gratuita, se você precisar. Você mora onde, Guilherme? Você mora no Mutuapira. Mutuapira, Avenida Central e Laranjal. Se você sair de casa com 1 hora de tempo e lembrar que esqueceu, se você voltar em casa, já era, vai perder o horário da prova. Pô, esqueci o RENASCE, a identidade está aqui, mas esqueci o RENASCE. Minha orientação, não volta.
Vocês três principalmente. Quem mora aqui no centro é outra história. Mora do lado da prova, dá tempo de correr. Vai para o Detran, pede a segunda via do Renasce e faz a prova. Bom, eu sempre indiquei isso para o aluno, mas eu não lembrava ou não tinha me tocado que o site do Renasce é federal, é a parte do site do Detran estadual e pode estar fora do ar. Se você mora no centro de São Gonçalo, se você vai fazer... Bom, mora no centro de São Gonçalo não. Se você mora perto do Detran, volta e pega o Renasce. Porque pode ser, se você se programou para 1 hora antes, vai dar tempo. Pode ser que esteja fora do ar e você não consiga a segunda via. Aí não faz a prova. E aí vai ter que pagar um dúvida de R$136. 156. Mas bota numa pastinha e deixa guardado. Então, o cara me falou isso. E vem cá, mas para tirar essa segunda via, não tem que agendar? Não, você pede na hora. Você pede na hora. Bom, então o que eu sempre ensinei o aluno a ficar tranquilo, já estou destranquilizando. Fica nervoso. Porque é melhor você, desde o início, manter o Renasce à mão numa pastinha, no dia da prova, em cima da mesa com chave e carteira. Vai levar. No seu caso, se a sua prova for aqui, traz o Renasce para cá. Deixa aqui, exatamente. Só pode ser o original. Tem que ser. Todo documento é original. Deixa ele aqui guardado. Que é mais fácil. Se tua prova for aqui, vai marcar com dias antes, traz ele para cá. Não deixa ele em casa. Então pronto. Bom, você pode deixar no trabalho também. Guilherme é a mesma coisa, no trabalho. Me diga uma coisa, o Recanto Sabor que está escrito aí, é aquele restaurante ali perto da Americana? Ah, desse lado aqui. Tá. Vocês fazem entrega de quentinha, essas coisas? Não, né? Tá. Só o outro. Não, beleza. O do Mutual é onde? Acho que ele é na casa do Mutual, se Ah, sabe o Sobradinho? É porque eu moro ali perto. Ah. Bom, então é o seguinte. O que é perto da Gladiador? Então, o que acontece? Eu tranquilizava o aluno, não tranquilizo mais. Deixa reservado o Renasce guardado à mão. Beleza. Ele, por exemplo, se ele tiver um armário, deixa no trabalho. A prova vai ser aqui, acabou. Né? Bom, outra coisa. Se você chegar atrasado, perde a prova. Isso eu não sabia. Marcou para 10, chega antes, porque antes você faz a prova, depois não. Tem uma margem, não vou dizer a margem não, se eu disser a margem, não conta com a margem. Pode fazer antes. Só nós que marcamos o horário da prova. A prova é aqui, você marca com a autoescola, porque a autoescola entra num... Eu ia fazer essa pergunta para ele, uma aluna me fez uma pergunta ontem aqui, mas a prova se marca por um sistema à parte que só a autoescola entra, porque tem que validar as suas aulas. Que eu ia perguntar, porque no livro veio falando, tipo, não se usa mais o nome autoescola. CFC, Centro de Formação de Condutores. Justamente porque tem agora mais responsabilidade junto com o Detran. CFC, Centro de Formação de Condutores. Então, você marcou sua prova, já pega esses documentos e já deixa à mão. Né? Bom, marcou de fazer a prova, se você chegar antes, eu já tive uma aluna que ela marcou às 2 horas, chegou às 13. 2h15, ela já estava na autoescola comemorando a aprovação. Ela não levou só 15 minutos para fazer a prova e chegar lá, porque ela fez antes. Antes ele consegue abrir, fechar depois não. Então cuidado, se chegar atrasado, perde a prova. São 30 questões de 1 hora. Sentou para fazer a prova, você tem 1 hora. E na tela aparece uma de 30, 2 de 30, 3 de 30, 4 de 30.
do que você já fez, não das questões que você já fez. E o tempo também consta. Outra coisa, ao dar 60 minutos, o sistema fecha a sua prova e encerra. Você não perde a prova. O que você marcou, se você marcou 21 questões e acertou, está aprovado. Se marcou 19 só, já era. Ah, eu marquei 29. Pô, mas você errou 10, também já era. De 30 tem que acertar 20? 21. Porém, se você estiver fazendo simulado, acertando 21 e for para lá, está arriscado perder. Você tem que estar no simulado fazendo 28, 30. Mas no caso, quando dá 1 hora, dá um apagão. Se você demorar muito para fazer, se você tiver feito 20, mesmo se você tiver acertado os 20, perdeu. Então o que acontece? Agora vai a minha parte boa. Agora eu vou puxar para mim um pouco. A minha média de aprovação é uma média de aprovação alta, tanto em quantidade como em nota de prova. Nesse período que eu estou aqui, todos que foram para a prova passaram. Eu peguei uma parte de alunos que era de outro instrutor, mesmo assim eles passaram. Peguei uma aluna que assistiu 3 aulas comigo. Ela não assistia aula direito, ela ficava fazendo simulado na sala. Eu falei para ela algumas vezes, não faça isso. Mas ela manteve o comportamento. Reprovou a primeira e aprovou na segunda. Simulado na sala, eu indico não fazer. Quem quiser fazer, estou gravando o vídeo. O problema é de quem quiser fazer. Eu já tenho habilitação. Estou sendo muito honesto. Agora, é a primeira vez que eu não falo brincando, né? Mas aí ele falou lá o seguinte, agora eu vou trazer para mim. Eu sei, quando vem fazer a prova, quem é aluno de vídeo e quem é aluno de instrutor que dá aula. 29, nota rara aqui. Ele estava com um maço de aprovação lá, um maço de relatório. Tinha aprovação e reprovação. Tinha reprovação com 15, com 19, com 14, um monte. A maioria das notas lá que eu vi, 21, 22 e 23. Pouquíssimas 24. E tinha 4 29, dentre elas uma minha. E ele fez o seguinte comentário: 29 é uma nota rara aqui. Esperem que em breve vai ter uma 30. Já saiu uma 29, foi a princípio que saiu na foto. Vai vir uma 30. Eu já tenho uma 30 em mente. 30 é um conjunto de coisas, vocês e eu. Eu não falo A e vocês gravam e marcam lá. Eu falo A, vocês estudam, exercitam e marcam lá. Então tem um conjunto de coisas. Mas eu já tenho um 30 chegando aí. Professor, como terça-feira foi a primeira aula, eu procuro fazer simulado toda semana, sabe? Hoje eu não vou assistir aula, amanhã eu vou assistir. Quando chegar em casa, vai ser a primeira vez que eu vou fazer o simulado. Aí a gente vai tirar a hora marcada. Anota. Para na próxima semana. Tirar dúvida. Eu voltar a fazer o simulado e acertar essas. Exatamente, esse é o padrão. Uma aluna que fez 23, a Renata, ela não fez 30, porque no dia da prova ela teve 2 notícias. Uma que um amigo pessoal morreu no acidente de carro, e a outra que o pai, que estava num tratamento de câncer, o câncer voltou em outro lugar. Descobri uma outra coisa: esse argumento poderia ter tirado ela da prova. No prático eu sei que eu posso, no teórico eu nunca soube. Então, se o aluno tiver uma dificuldade pessoal, emocional, que impeça ele de fazer a prova, comprovando isso na hora, ele vai ter que ir no Detran. Mas ele avisa: olha só, eu não tenho condições por causa disso, só recebi isso, blá blá blá, sai da prova. Sem pagar novo Duda, podendo reagendar outra data. Tá? Então, agora é onde vai ser o ponto alto. Primeiro o 29 que eu falei, e eu vou falar do ponto alto do papo que eu tive com ele lá. Quando ele perguntou para mim se eu era aluno de vídeo, se eu era instrutor de dar aula de vídeo, ou se eu era instrutor de dar aula de verdade, eu respondi para ele com a seguinte pergunta: quantos instrutores já vieram aqui falar com você para fazer o que eu estou fazendo? Ele falou assim: nenhum, você é o primeiro. Eu falei: então já respondi. Eu de fato dou aula. Eu falei para ele, fui, tá! Eu conversando com o
Eu quando me formei instrutor no meu curso, teve a história de um instrutor que ele fez com os alunos, a gangue montou com os alunos, fizeram uma conta Netflix e ficavam vendo vídeo e o pessoal ficava fazendo simulado. Vídeo, simulado em casa, vídeo na sala de aula, simulado em casa. Uma da gangue reprovou, abriu a boca, não é possível. Mas eu também não tenho aula, aí pronto, aí se entregou. Resultado, o cara foi mandado embora e a turma frágil porque não tinha como passar. Então, eu, além de outras coisas, vocês dois já devem ter visto, eu estou viajando, eu fui a Friburgo, eu fui filmando a viagem na subida da serra e na descida, porque teve chuva e neblina. Então, eu procuro até isso. Eu estou na rua, falta tirar uma foto. Eu estou na rua, registro um fato. Esse grupo nosso que o pessoal bota as mesmas coisas, hoje me surpreendeu. Não é comum ver búfalo por aqui. Tinha um búfalo no viaduto em Trebobó. Pois eu vi na TV. Caramba, búfalo. Eu só sei de criação de búfalo para cachoeira de Macacum. Estava lá o búfalo perdido. Além de tudo, é difícil de amarrar e segurar, porque ele é muito forte. Eles tinham que ter tentado amarrar no poste e deixar, mas ficaram tentando puxar no braço, não vai. Eu lá, se eu tivesse conseguido laçar, eu ia para um poste e amarrava ele, pelo menos ele não ia sair dali, até a polícia vir recolher. Bom, então, eu gostei muito do bate-papo que eu tive lá, foi positivo para mim, quanto ao horário de chegada, a emissão do Renasce poder estar fora do ar, a nota rara 29, ele ainda pegou lá essa aqui, que ele mostrou 10-4, uma era minha aluna, eu falei, essa Priscila é minha aluna. Então, ele ainda falou assim, na hora que você quiser, eu falei, cara, eu só poderia voltar aqui para uma visita técnica. Mas, como a gente não pode botar digital e ir lá, tinha que ser uma coisa extra, marcar um dia com os alunos, para ir lá, o pessoal trabalha, estuda, não tem tempo, não tem como. O Detran não me permite botar digital e sair, eu não posso nem ir ali no estacionamento ensinar vocês a trocar o pneu. Se o Detran chegar aqui, a sala estiver vazia com a aula aberta, sem instrutor e sem aluno, né, todo mundo leva pau. Então o que eu queria dizer para vocês? Foi muito bom para mim saber que as notas que eu alcanço são raras, porque eu vi lá, tinha 1,24, 4,29, o restante era tudo abaixo de 24, e um monte de reprovação. Tudo que foi feito com ele. E ouvi, 29 é uma nota rara, e eu estou dando essa nota essa semana, de 4 não era minha. Quantas autoescolas foram fazer prova lá? Né? E eu consegui uma boa pontuação. Então eu queria deixar para vocês isso. Então, o teclado tem A, B, C e D, um S de sim, um F de final, setinha para mudar, porque a imagem vai de lado, não é subindo, é de lado, a questão muda de lado. E chegar com tranquilidade. Vocês têm 1 hora para fazer a prova. É tempo, muita coisa. Essa prova não é uma prova fácil, porque ela trabalha, depois vocês vão trabalhar com vidas na rua, mas é uma prova que dá para fazer em 30 minutos. A maioria dos meus alunos fez com 15, com 20. Uns são apressados, outros que estavam bem capacitados, mas eu tive 2 extremos. Eu até brinquei que arrancaram o computador da mão da aluna. Agora eu descobri que é um sistema que desliga sozinho. Ela fez em 1 hora, cravado, que desligou, aí agora eu sei, e fez 21. Ela seguiu o meu conselho, mas ela não estava preparada, ela não estudou direito. Ela ficou o máximo que ela pôde e conseguiu passar com 21. E teve um que fez a prova em 4 minutos. Meu menor tempo foi esse de 4 minutos e o maior foi de 1 hora. Que mais uma vez eu vou falar, eu descobri que desligou sozinho. O de 4 minutos foi o seguinte: a prova, logo assim que o Witzel entrou, estava dando um monte de problema no Detran. Fecharam um monte de unidade, fizeram uma limpa no monte, ajustaram, fizeram acontecer. Não estava tendo prova aqui na região. Ele agendou para o Detran do Rio, foi fazer. Levou pau, 19, foi reprovado. Bom aluno. Depois ele me falou que ele só aprendeu na sala. Quando ele marcou a segunda prova e agora no Fonseca, eu falei, cara, vem pra cá, senta comigo no horário do almoço e a gente vai fazer os simulados.
você tira suas dúvidas e vai para a prova. Assim ele fez. 23 questões que ele fez no simulado caíram na prova. Ele não pensou muito mais não, cara. Ele terminou o simulado e foi embora. Tanto é que ele só aprovou com 23. Podia ter aprovado com mais. Mas não temos. Não. Bom, por desafio sim. Para a prova passou com 21, não conta nada, está aprovado. Agora, o que acontece? Se você sair daqui, fazendo aqui que eu falo, terminou a aula, foi estudar, marcou tua prova, foi, não, vou fazer a prova. Aí tu ficou fazendo simulado em casa. Qual é a sua média de acerto? 28, 30? Beleza, chance grande demais de ser aprovado. Se você sair com 22, com 23, com 21, está arriscado de ser reprovado. Então cuidado, tá? E aí ele passou com 23. Por quê? Porque depois que viu que 23 ele já sabia, o resto ele não quis fazer força. Então eu tive os dois extremos, 1 hora e 4 minutos. O de 4 passou com 23, o de 1 hora passou com 21. Eu tive um que ele estava assim, a pergunta tinha a resposta na letra A. Se repetisse a posição da resposta, ele já lia a pergunta e já marcava A, não lia nem a resposta. Está errado isso. A questão muda, a resposta muda. Uma hora está na A, outra hora está na B, outra hora está na C. Você é maluco? Brincando com ele. Beleza. Eu falei aqui, mas não sei se vocês prestaram atenção, que você pode voltar para corrigir. Pode. Ele deixou 3 em branco na prova. Se empolgou lá no final, marcou o final, terminou a prova, deixando 3 para fazer. Reprovou com 19. Podia talvez ter passado com 22. Beleza. Ele era um bom aluno, estudava, se aplicava, mas foi desatento na prova. Não deu o devido valor para a prova. Uma boa parte faz isso. Não dá o devido valor da prova. A resposta muda a letra? Bom, o que é a resposta muda a letra? Quando a gente faz o simulado, você faz a prova agora. Às vezes, a prova cai de novo. Por isso que eu peço para fazer primeira habilitação, CRCI, que é reciclagem, e renovação. São 3 tipos de prova, que tem as mesmas questões da prova, só que foca mais em legislação, mais em primeiro socorro, mais em direção, mais todas as questões caem na sua prova. E você fazendo 3 diferentes, são 3 possibilidades de questões diferentes. Se você fizer a mesma de primeira habilitação, pode repetir. Porém, mesmo que caia a mesma prova, a questão que caiu na resposta A na primeira prova pode cair na B na segunda. É isso que eu estou falando. Na prova não, é uma coisa só. Primeira habilitação é A, ou B, ou C, ou D. Ele ficou 30 dias viajando na Marinha, porque ele era cozinheiro da Marinha, taifeiro. Comeu, eu falei, come o livro, que é a única chance que você vai ter. Marcou a prova, passou com 28. Você vê que ele era um cara que tinha competência. Não reprovou com 19. 19 não era a verdade dele. Nem sempre quando o aluno reprova, aquela reprovação é quem define ele. Essa aluna que o pai teve problema na admissão do pai passou com 23, passaria com 30, com certeza. Ela tinha mais de 100 questões anotadas que ela fez e teve que anotar para corrigir. Só de anotação à parte ela tinha mais de 100 questões. Era uma aluna de 30, mas naquele dia foi 23. Mudou alguma coisa? Claro que não. No final, ela é aplicada, responsável, vai dirigir bem, já está no prático, então, tranquilo. Bom, eu estou investindo esse tempo com vocês, gastando o que eu falo, porque não vai perder tempo. Nós estamos investindo esse bate-papo hoje, por quê? Porque eu tive no Detran para ver isso. E eu acho que eu vou gravar depois um vídeo, eu vou botar umas imagens e vou lançar isso no grupo para a gente falar sobre esse assunto. Mas a minha intenção era ter uma boa informação para vocês chegarem lá e não ter mais esse nervosismo. Essa parte já venceu. Tem a tecla A, B, C e D, tem S de sim, F de final e a setinha direita e esquerda para movimentar. O resultado a gente pega na hora, você já pega impressa, inclusive quantas você errou, de que errou. Errei tantas essa menina que passou com 29 errou uma de direção. Gabaritou mecânica,
Gabaritou meio ambiente e primeiro socorro, mas gabaritou mecânica. Ela vivia dizendo que estava com dificuldade mecânica, se aplicou e passou, zerou mecânica, ótimo. Direção defensiva ao lado, ao passo que quem faz 29 está bem preparado, mas deu mole numa de direção defensiva que ela me falou, até não lembro qual foi, ficou com dúvida, mas de repente cansou, ela fez aquilo. Então, a minha intenção é que vocês, ao chegar para a prova, cheguem bem, tanto emocionalmente como tecnicamente, com a documentação correta e no horário devido. Vocês chegando com tudo pronto, eles não têm que dizer, não vai poder fazer a prova por isso. Não, você está pronto para fazer a prova, mas o sistema do Detran caiu. Hoje não tinha prova, porque o sistema estava fora. Está desde ontem fora. Ok. Você podia pegar 10 cópias de Renasc, mas não ia servir para nada porque o sistema do Detran estava fora. Como são sistemas independentes, não tem como fazer offline, deveria poder, fica no banco de dados lá aí depois o cara dá um enter, a prova vai oficialmente, mas não tem como fazer offline, que eu acho que já poderia, para não fazer perder tempo, né? Que é mais uma remarcação. Outra coisa, eu trabalho no centro, não tem outro jeito para mim, beleza, marca no Partage. Não, eu tenho uma disponibilidade, eu posso fazer em Itaboraí, em Neves, na Alameda, no Fonseca, em Niterói, no Niterói Shopping. Aonde tiver vaga, marca para mim. Perfeito. Você vai ter mais chance de vaga. Está sobrecarregado de vaga aqui, mas não está conseguindo marcar não. Então, a gente, quanto mais se disponibiliza, mais rápido é. Ah não, eu só posso fazer na segunda-feira, 4 da tarde. Caso contrário, eu não posso fazer a prova. Vai se dar mal. Vai ter que esperar o dia que puder. E não é culpa de ninguém, é sua. Né? Por exemplo, no shopping de Itaboraí, no Plaza, você pega o ônibus na BR-413 e vai descer lá na porta. No shopping São Gonçalo. Hã? Se marcar para você lá, nesse dia tu vai ter que ter uma folga no trabalho. Qual o melhor? Não, mas veja bem, não tem jeito, a sua prova vai ter que ser marcada. Né? Então, se você marcar para 8 horas, é furada. Você vai ter que sair 4 horas da manhã dali. Quando você se posicionar para dizer assim, eu posso fazer a prova na Desembargador no Fonseca, marca para de tarde. Mas só marca para de tarde. Por exemplo, o seu maior trabalho deve ser um pouco antes do almoço e no auge do almoço até 3, 4 horas, não é isso? É preparar e terminar. Então, eu posso fazer uma prova aqui no Partage, fica mais... Seus horários eu acho que vai ser sempre esse. Aqui no Partage até as 6 da tarde. Tem prova às 6 no Partage, então... se marcar no Partage, marca para mim, 6 horas. Mas se você marcar em Itaboraí, a sua parte da tarde vai ficar complicada. Então, no seu caso, é melhor que você administre para fazer aqui. É melhor esperar um pouquinho mais para fazer, mas fazer aqui 6 horas. Você não vai ter reação com ninguém, nem com o Detran e nem com o trabalho. Né? Agora, quem tem uma disponibilidade, eu posso fazer em Neves, não está conseguindo marcar em Neves também não. Eu posso fazer em Itaboraí, beleza. Se eu botar lá no documento, uma pessoa que marcou no mesmo dia. Sim, validou a aula no mesmo dia. Não marcou para o mesmo dia, terminou a aula aqui e no mesmo dia validou a aula. E conseguiu marcar a data. Marcar a data da prova, isso é tranquilo. Geralmente marca uma semana. Não, olha só. Teve uma aluna que terminou acho que na sexta, na terça fez a prova. Foi na semana seguinte, mas não foi uma semana depois. Depende da disponibilidade de vaga do Detran. Mas tem a Márcia, irmã da Jéssica. Ela trabalha em Cachoeira de Macacu. Ela fez o Renasc dela lá, era mais fácil para ela trabalha lá, está indo para lá todo dia, não perde nem muito tempo. Fazer a prova para ela lá, se tiver prova é melhor. Entendeu? Eu vou precisar fazer uma viagem a trabalho. Para onde? Eu vou para Macaé. Ótimo, lá tem lugar de prova. Marca para lá, pô. Na data tal eu estou em Macaé, marca para lá. É disso que eu estou falando. Tentar adequar para favorecer vocês também. Porque é a mesma prova. No estado do Rio todo é a mesma prova.
Você não vai ser prejudicado em nada. Mesma coisa, mesma prova, é a prova do Estado, beleza? Então, tinha o poupa-tempo aqui, no Shopping São Gonçalo. Agora o Partage está aqui, está mais perto, mas seriam duas opções. Esse do Partage é o que era do Rocha, agora está aqui. O pessoal fala assim, o Detran do Rocha acabou? Acabou. Só que ele mudou para o Partage. É o mesmo Detran, só não é mais lá. Meu Renato também foi em Itaboraí. Seu Renato foi em Itaboraí? Só contar um segredo para você. A sua CNH você vai ter que pegar lá, tá? Sim. Aonde você faz o Renato, onde você pega... Mas lá pra mim é tranquilo. Não, beleza. Porque, tipo, depois do Alcântara, eu moro depois do Alcântara. Depois do Alcântara pra Itaboraí, são 20 minutos. É. E como tem menos fluxo, é mais... o trânsito pra lá. De manhã é melhor do que você para Niterói. Vai vir pra São Gonçalo. Eu vim pra São Gonçalo. Quando eu venho pra São Gonçalo, quando eu venho de carro, alguma coisa assim, né? Caramba, eu venho de Uber, eu venho lá pela Água Mineral, lá pelo Tudo Bandeira. Por aqui por dentro de São Gonçalo eu levo 1 hora. Exatamente. Pra lá então, eu levo 20 minutos. Você pode escolher o local que você vai fazer a prova, desde que seja conveniente e tranquilo para você. Não fala assim, eu faço em qualquer lugar. No seu caso não dá. O dele não dá. O dele é melhor ele marcar para o Partage nesse horário também, entre 5 e 6. Pode ser o sábado? Não. Prática, andou tendo mutirão agora na pandemia, tendo prova prática no sábado. Mas é sempre segunda a sexta. Uma outra dúvida que eu tenho também, quando a gente vai fazer as aulas práticas, sobre nós marcamos horários ou autoescola? Você vai marcar segundo a sua disponibilidade. Vai ser nesse horário que você pode, você vai fazer aula prática. Aí é lá A aula prática é também no piscinão. Porém, uma parte delas, talvez a metade, são 20. 10 você vai fazer no piscinão, porque aí você vai fazer o percurso de prova e a baliza lá. Você vai praticar o que você vai fazer na prova. Ok? Bom, gente, então, eu fiquei muito satisfeito com a minha ida lá hoje. Admito vaidade, fiquei também vaidoso, claro, lógico. Foi muita boa informação pra gente. Eu fiquei vaidoso porque eu vi que a minha média tá boa, porque eu pude responder pro cara à altura como um cara que dá aula, eu pude aprender, fui bem recebido e poder trazer informação para vocês. E é uma coisa que eu quebrar a cabeça em casa, eu falar como que deve ser a prova prática, como que a gente vai fazer isso e aquilo, Então, eu tenho uma função aqui, preparar vocês para a prova, mas ele não é só dar conteúdo. Quanto mais eu puder tranquilizar vocês com informações, melhor. Então, esses vídeos que eu gravo e posto, uma hora pode até me dar dinheiro. Pode, porque começa a ter volume, né? É bom? Claro que é. Se eu puder, ótimo. Mas a intenção é também, já que eu tenho 2 câmeras aqui, gravar material para vocês. Esse bate-papo aqui ficou gravado. Vai estar lá daqui a pouco. Terminou a aula, eu posto. Sem edição, sem nada. Daqui a pouco pode ser que eu tenha condições de tempo, de habilidade de melhorar um pouco, editar mais, fazer acontecer, pode. Esse, inclusive, com os detalhes do Detran, eu vou ter que compor dessa forma, direito. Não tem jeito. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, com a pergunta que esse cara me fez lá, e a resposta que eu dei, eu vi que eu tenho tentado fazer a diferença, eu tenho conseguido fazer. Porque eu fui para uma autoescola há pouco tempo, antes de vir para cá, porque eu queria ter vindo para cá. Como não saiu aqui, eu fui para outra. Que a necessidade deles era de um instrutor que desse aula direito. O online pegava o dia todo lá, às vezes. E aí, metade das aulas fazia com o instrutor anterior, a outra metade fazia comigo. Daqui a pouco tinha um comentário aqui assim, agora nós estamos tendo aula. E aí tinha uma instrutora que ficou no meu lugar lá, que ela estava fazendo estágio comigo lá, que ela falou assim, eu falei, você está vendo isso? Ela falou, tô. Eu falei, eu quero que você viva isso, tá? Então já aprende, porque o pessoal está valorizando o que eu faço, e que você faça igual. Esse tipo de coisa é legal. Isso é gratificante. Como eu falei, se eu conseguir
ter realizações profissionais, financeiras e tudo mais, num caminho que eu estou seguindo, que está desde 2018, eu fico. Se não, eu quero empreender, eu quero, né, crescer. Mas vai que esse monte de vídeo começa aí a circular e dá dinheiro. Ótimo. Eu vou continuar aqui, porque eu gosto de fazer isso aqui. Eu me divirto fazendo isso aqui. Eu estava vendo um vídeo aqui antes, que o cara começa a falar das coisas, é incrível. Ele não tem cara que faz um roteiro. Não tem cara. Ele parece muito comigo. E ele para. Ontem, por exemplo, eu não estava assim não. Ontem eu estava cansado, eu estava com sono porque eu não dormi direito. Mas ele para, ri, faz uma brincadeira, ele erra, daqui a pouco ele continua de onde estava como se nada tivesse acontecido. O certo é você fazer um script e tudo mais, mas tem gente que não faz uma sequência. Mas ele é um cara que parte do que a empresa é baseado nele, ele nem é o dono da empresa. Ele é um cara que trabalha na empresa. Bom, gente, então, fica essa informação para vocês. A gente falou do que é a prova, falou um pouco do resultado, claro que falou um pouco da minha satisfação com o que eu vi lá. Essa aula acabou servindo para falar da prova do Detran, né? Stephanie, a gente volta daqui a pouco. Eu queria ter chegado às 2 horas da tarde, eu já sabia que o online não ia ter e que... Bom, gente, vamos encerrar agora.